Ai, minha gente, o telefone travou, o telefone começou a ter vida própria, mas é assim mesmo, trabalhando no improviso e na precariedade. Que bom que vocês voltaram. Mel, vou te chamar, mulher, pelo amor de Deus. Travou tudo aqui. Olá! Você viu, Nossa, deu pra ver que os filtros do Instagram ficaram na minha cara? sim! A senhora de repente verde malévola. Amei. Ficou parecendo um padre, coitado, que estava celebrando a missa, você lembra? Não, desse eu não lembro, não. Eu lembro de Mano Brown, de gatinho, maravilhoso. Ele foi fazer uma missa transmitida pelo Facebook, um padre, aí ele errou, foi virar a câmera, ele apertou no filtro do Instagram, mulher. E na Oh, verdade eu estava apertando para te convidar, aí desapareceu o íconezinho de convidar, e eu apertei no filtro. Travou tudo aqui, travou tudo, e é assim mesmo. E não se chateie comigo, mas eu vou ter que repetir a primeira pergunta, por quê? Porque tem uma galera que vai assistir essa live depois. Então oh, não vamos deu fazer pra uma. salvar a live toda. Não deu porque travou tudo, eu tive que reiniciar o celular aqui, fia. Então vamos lá, vamos Vamos de lá. novo. O pessoal daqui é paciente. Sexta-feira aconteceu isso com a Ana Lee. A gente tem que pensar no povo que assiste a gente depois pelo YouTube. Com Então, certeza. Vamos lá. por favor, se apresente. Quem é Mel, já engate um poema e vamos para frente, sem filtro. Eu sou Mel Andrade, eu tenho 30 anos, sou do sul da Bahia e de Itabuna, para ser mais precisa. Essa terra muito doida. Sou feminista, LGBT. Eu sou poeta e adicionei esse poeta à minha apresentação há algum tempo atrás, depois de muitas conversas com Daniela Galdino e uma participação no Profundanças 2. E também trabalho com publicidade há 10 anos, há 5 com marketing digital. Saí da Bahia, vim morar em Sergipe e cá estou participando. Enfim, essa é a primeira atividade de Profundanças que eu participo, porque como eu estava sempre muito longe, geralmente não dava para sincronizar com as atividades do Profundanças. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. E a Vamos lá para a poesia. poesia. Submergir. A sequidão da memória rasgou meu sorriso, desfez o medo que cobria as vergonhas. E logo eu, forjada no calor das estrelas, eu, que encandecia o compasso obsceno dos dias, agora me banho de sabores. Tenho um sulco aberto no meio do peito, e ele escorre doce. De certo o céu arderá aos sussurros de outrora, enquanto meu salto guarda o desejo de não ser. Submerjo novas correntes, acolho de bom grado o acalanto reticente do tempo. Com dores assim tão frescas, deixo o sal corroer meu destino e me liquefaço em sonho. Ah, mulher, por favor, né? Com dores assim tão frescas, deixe o sal. Corroer meu destino e me liquefaço em sonho. Então, você já começou dando um grande mote. Olha, eu acho que quem vai salvar a gente, além da ciência, é a poesia, porque você deu um mote maravilhoso de Milica é fácil em sonho, né? Tá cada vez mais difícil sonhar nesse mundo que nós estamos vivendo. Olha, Jane Nascimento, sua tia, e Álvaro Reis pediram para dizer que eles assistiriam 10 vezes essa live, que não tem problema da gente recomeçar. Para o povo que vai assistir depois, só contextualizar que a gente estava numa live aqui com 11 minutos, travou tudo e eu tive que reiniciar meu celular. Então, estamos começando do zero. Tem uma estudante da UNEB aqui de Brumado, que é a G. Lima, que está dizendo que você pareceu com Clarice Lispector nesse Meu texto. Deus do Então, céu, minha gente. Eu vou sair atenta daqui aí. ousada demais.
E 2020 é o centenário de nascimento de Clarice Lispector, né? Vamos Ah, lá. inclusive, Itabuna hoje está fazendo 110 anos. Eu quero tirar um momento para dar parabéns à minha cidade maravilhosa e lembrar de tirar Fernando Gomes do poder nas próximas eleições. Beijo. Tirar todos os odoricos para Paraguaçu neste ano de Puta que 2020. pariu, sim. Vamos Não lá. esquece. Vamos lá, primeira pergunta. Neste instante eu vou falar de Itabuna, falar mal de Itabuna, porque eu sou itabunense também, Eu eu posso posso falar. também. Gosto. Vamos lá. Você participou como poeta de Profundanças 2 em 2017 e recentemente você afirmou que a partir de Profundanças você fez uma jura de nunca mais parar de escrever. Por Sim. que escrever poesia é um ato inadiável para você? Então, eu parto de dois princípios. Primeiro, de um princípio individual, porque poesia é uma forma de me conectar com as pessoas à minha volta, com o mundo à minha volta. É praticamente outra dimensão, outra experiência. Quando eu faço coisas mais cotidianas, tipo trabalhar, limpar a casa, essas coisas que a gente não precisa exatamente parar de fato de corpo e alma para fazer, eu vivo em uma dimensão. Quando eu paro para escrever, para sentir, para deixar as coisas líricas passarem por mim, me tocarem de alguma forma, observar as pessoas de outro jeito, observar o mundo de outro jeito, é como se eu tocasse uma dimensão diferente. Então, para mim, é uma forma de acessar essa sensibilidade. E é muito importante. Agora, partindo de um princípio social, a arte é inadiável, né? Poesia e todas as formas de arte são inadiáveis, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é um momento de muito medo, de muito caos, de muita incerteza, muita dificuldade ao lidar com as coisas, de muito luto também. E eu acho que a arte cumpre esse processo de cura, de sublimação, dos sentimentos. E eu queria fazer um adendo que eu fiz na live que caiu, que foi o adendo de que eu tô falando da arte de uma forma romântica, principalmente porque eu não vivo financeiramente dela. Mas existem pessoas que vivem financeiramente da arte, e a gente sabe que, tanto por causa da crise econômica advinda da pandemia, tanto por conta desse governo que tem sucateado e agredido a arte sistematicamente, a gente está vivendo num período extremamente difícil para quem produz cultura, produz arte no nosso país. Então, também é um chamado para quem puder, quem tiver na posição de ajudar artistas, seja com doações em live, seja pagando o ingresso para um espetáculo online, por favor, fazê-lo, porque a gente tem que colocar o ninguém solta a mão de ninguém para funcionar nesse momento, né? E só lembrando, né? Assim, eu já estava ficando doente, a verdade é essa, com essas notícias que estão rolando. Então, não é bom fazer o que eu estou fazendo, porque quando você volta a ver as notícias, você tem um choque de vez. Sim. Era isso que eu ia falar mal de Itabuna. Hoje é aniversário de Itabuna, que é a nossa cidade, para quem está assistindo de fora da Bahia, que é uma cidade com na faixa de 200 mil habitantes. A última vez que eu vi, eram 3 mil casos aqui em Itabuna, nem sei. Agora saiu um levantamento da UESC, a universidade aqui de Ilhéus, que entre Ilhéus e Itabuna são 14 mil casos. E aí, com isso que você falou, não vamos esquecer que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, foi denunciado ao Tribunal de Haia nesta semana por crime contra a humanidade e genocídio, que é a deseducação que está fazendo com o povo nesse momento. Então, a arte está nos salvando, escrever poesia está me salvando, ver lives de artistas está me salvando, mas isso que você falou está certíssimo. Precisamos lembrar que arte não é só entretenimento, arte é trabalho também, né? Tem uma cadeia produtiva que está com dificuldade de produzir, de trabalhar por conta da pandemia. Então, vamos ouvir a sábia Mel Lispector Andrade e vamos apoiar nossas artistas e nossos artistas.
Inclusive, tem vários assistindo aqui hoje, a gente. Vamos para o segundo poema. Vamos lá. Esse se chama Sobre Sonhos e Fogueiras. Também está no Profundanças 2. Não era um despertar, mas tinha uma chama miúda escondida nos passos, e tinha essa mania feia de ser sonâmbula no mundo das verdades. Os sons lá de fora tocavam silêncio numa frequência que os tornava substrato do mundo que era real, e seu corpo se içava com o impulso de um sorriso matinal regado a café. Não era um despertar, mas tinha uma chama miúda escondida nos olhos, aquela fome de impossível presa nos dentes e meia dúzia de palavras despetalando pelo pulso. Dizem que para a adormecida, que nunca quis fazer as vezes de bela, só estava reservado o mundo além das pálpebras, além das trevas, das fronteiras breves de seu leito gasto. Mas eles não ascendiam acima de suas muralhas, não cruzavam seu jardim de estrela, ignoravam o delírio de dentro e o balouçar febril das suas temeridades. Eles não sabiam que, no adiantado da hora, onde o estalo das coisas clica as chaves da nuca, quase como fazer cafuné num segredo sagrado, ela caminhava nas areias do sonho e no chão duro da casa, sem peso nem pesares. Não era um despertar, mas tinha esse fogo tímido corroendo as beiradas do medo e tinha essa mania feia e incendiária de querer sentir. Olhe, vamos lá, muita calma nessa hora com esse poema, que inclusive sua tia está dizendo aqui que esse não, esse me acaba. Eu anotei algumas coisas aqui, viu, desse poema, para a gente comentar. Essa mania feia de ser sonâmbula no mundo das verdades, caminhar nas areias dos sonhos, e o final é essa mania feia E incendiária de querer sentir. área de querer sentir. Isso é um poema ou é uma profecia sobre nossas formas de resistência nesse mundo genocida e fascista? Porque, repare, caminhar nas areias do sonho está proibido, cada vez mais está proibido sonhar, né? Mania feia de ser sonâmbula no mundo das verdades. O que mais tem hoje no mundo é a auto-verdade. Cada um com a verdade e por aí vai. Isso é um poema ou uma profecia? Eu espero que não seja uma profecia, senão vai ficar pior. Isso é um poema feito numa época em que havia na minha vida um estado muito grande de letargia e eu estava externamente nesse estado de letargia, mas por dentro ainda sentia e experienciava as coisas com o mesmo ardor de sempre. Eu só não conseguia externar isso. E aí, voltando para a primeira pergunta, uma das formas de externar foi através da poesia, aquele processo de cura que a gente estava falando. Pois é, aí eu já vou emendar essa sua resposta com a minha próxima pergunta e dizer para o pessoal que está assistindo que depois desse bloco eu vou pedir para vocês colocarem pergunta aqui neste instante para dar tempo de anotar tudo. Então, eu comecei falando que você está em Profundanças 2, né, que é um livro de 2017, não sei se eu estou enganada, mas sua primeira participação no Antologia, ainda, eu digo ainda porque eu espero que você saia dessa condição, ainda está como autora inédita num livro individual, quero ver o seu livro no mundo. Então, embora você já escrevesse há muito tempo, né? Lorenza, que foi sua professora, falou aqui, eu sei que tinham escritos guardados, blog e tudo mais, mas se referindo especificamente à sua participação em Profundanças junto com outras 15 escritoras, a pergunta é: qual é a sensação de abrir as gavetas e lançar no mundo seus escritos poéticos? Nossa, a sensação é de nudez. Primeiro, para quem não sabe,
e passou despercebido, não me conhece, foi uma dificuldade para Daniela me convencer, primeiro, de que eu era poeta, sim, e que esses escritos significavam algo além de, eu escrevo de vez em quando e coloco na gaveta e tal, e me convencer que eu tinha relevância suficiente para estar numa antologia tão importante quanto Profundanças, inclusive, mesmo reconhecendo minha participação poética, me sinto completamente honrada, porque tem gente em Profundanças de quem eu sou absolutamente fã, continuo seguindo até hoje todos os passos, todos os escritos. Então, foi uma honra muito grande. E foi difícil, minha gente, porque eu tinha acostumado a escrever para mim. Poesia era uma coisa muito pessoal. Eu era um icebergzinho. Eu ainda sou um icebergzinho em forma de pessoa, então o que as pessoas conhecem é uma parte muito pequena e a poesia que eu escrevia fazia parte de algo muito não devassado na minha vida. Era um tipo de sensibilidade que eu preferia não mostrar para o mundo. E aí fui publicada. E primeiro as pessoas começaram a me parabenizar, rolou uma síndrome da impostora, tipo, sim, eu tô nesse livro, mas eu não sou tão poeta assim. Mesmo depois da divulgação de Profundanças, foi um rolê. Mas foi também, a partir dele, um processo lento de sentir que eu poderia mostrar essas vulnerabilidades, esse olhar que eu tinha sobre o mundo para as outras pessoas e uma sensação de encontro também, de encontrar pessoas que, a partir desses escritos, se relacionavam muito com o que eu estava falando e poderiam, se fosse também poetas, trocar escritos comigo. Então, foi uma parada revolucionária, assim, na minha vida, participar de Profundanças. E eu prometi a mim mesma, a partir dessas sensações, dessas experiências e dessa troca com mulheres maravilhosas, que eu não ia deixar fechar esse canal por causa de besteira de achar que eu não tô apta a ocupar esse espaço. Eu prometi que ia continuar fazendo e divulgando. Na parte de estar divulgando, ainda falha um pouquinho, mas tento não perder o costume de escrever. Um dia eu organizo isso. Então, mulher, eu queria começar dizendo que não é besteira. Parar com essa besteira não é besteira. Isso é algo que tem se repetido nas nossas lives, né? A gente precisa de desculpa, a gente precisa de um fortalecimento coletivo para se portar nesse lugar de poeta, de quem escreve. E a primeira provocação que eu faço para você é: sua jura é maravilhosa de não parar de escrever, e não existe menos poeta ou mais poeta. Poeta é aquela ou aquela que tem aquele olhar diferente para o mundo, mas com a sensibilidade diferente, e coloca isso em verso, né? Seja o texto escrito ou oral. Então, não é tão besteira assim, não. É um papo que se repete muito. Será que é porque a gente não sai do lugar e fica falando toda hora a mesma coisa? Não, é porque são vozes oprimidas ao longo da história, né? Nós, mulheres. É isso que eu ia dizer. Existe o fato também da gente ser mulher. E por mais que para algumas não tenha sido dito diretamente, a gente é ensinada a achar que nossa voz vale menos, né? E achar que a gente tem que pedir licença para falar, ou que o que a gente vai falar talvez não seja tão interessante, tão relevante. Então, o feminismo me trouxe também essa conexão com a poesia e me trouxe essa noção de que o que eu tenho para falar para o mundo importa. E o que eu tenho de escutar de outras mulheres importa muito também. Pois é, e era a outra provocação que eu ia fazer é essa. Eu não tenho uma resposta, mas eu vou fazer essa pergunta. Qual é o limite entre o que é muito pessoal, aquilo que a gente escreve que é muito pessoal, e o que deve ser lançado no mundo? Não tem uma régua para medir isso.
Não O que tenho uma você régua acha para dessa medir. provocação? Eu acho que existe um limite e minha estratégia poética é tentar escrever abaixo do limite, se ele existir para mim. Então, se eu escrevo sobre uma experiência extremamente pessoal, que eu não quero devassá-la por completo, é como se eu tivesse uma sala decorada, eu retiro um objeto e coloco no poema. Aquilo já serve a seu propósito, a experiência é utilizada, mas se for muito íntimo, eu não deixo ninguém entrar. Essa pergunta que eu fiz foi provocativa, porque eu estou fazendo referência aos nossos poemas, que devem ser lançados no mundo, mas por uma série de inseguranças, que são consequência desse silenciamento histórico, ainda tem outro babado. Geralmente Hum. dizem que nós mulheres só escrevemos em primeira pessoa, como se fosse uma página de diário. E daí? E os diários de Carolina Maria de Jesus? Pelo amor de Deus, sim. Então vão ter que aceitar. Olha, eu vou te fazer. Não, não vou te fazer pergunta agora. Eu vou pedir para o público mandar umas perguntas aí e você já preparar um terceiro poema. Enquanto o Mel está vendo aí o poema, só dá um informe para a galera que está assistindo. Por falar em mulheres tocando terror no mundo do patriarcado, está rolando a Semana Mulheres que se apoiam e se cuidam. É um evento virtual que começou segunda-feira, vai até o dia 2 de agosto. São várias rodas de conversa virtuais e sobre literatura, empreendedorismo negro, astrologia, tudo que vocês imaginarem, marketing para projetos elaborados por mulheres, tudo que vocês imaginarem. E se vocês quiserem participar desse evento, as inscrições são gratuitas. É só aqui no Instagram vocês procurarem o perfil Comadre Dindinha. Tem um link lá no perfil Comadre Dindinha e vocês participam. Inclusive, daqui a pouco eu vou sair correndo para participar de uma roda de conversa sobre criação literária. Mas vamos lá, o poema e o povo que está em casa, mandem perguntas para eu fazer para Mel depois do poema. Esse se chama Afogar. No princípio era a sede, e o verbo era servido ainda quente nas tetas da loucura. Ai de ti e dos doidivanas que se regalavam sem saborear. É tempo de dissolver-se. Prefiro acolher as palavras molhadas logo abaixo do delírio. Amando as ondas, explora os abismos. A outra cuida pro peito assentar, ancoração. Ninguém sofre a turbulência dos dias quando está afogado em si. No princípio era o verbo, e o verso, delicioso, fez soar, mar. Minha imagem está congelada, porque eu estou passada com esse poema. Mulher, você escreve poemas proféticos, viu? Pense aí sobre isso, que nesse instante alguém escreveu aqui poesia profética. Esse, tem uma parte do poema que você fala que é tempo de quê? É tempo de dissolver-se. É tempo de dissolver-se. Cara, eu tô ouvindo esses versos, estão quase mantras e salmos na minha cabeça. Velho, quando eu fui revisitá-los, eu também fiquei chocada com o quanto eles poderiam ser aplicados a esse momento. Pois é. Nasce uma profetisa. Tem uma pergunta aqui de Lorenza Mucida, ela dizendo que saber dessa transição é muito importante. Reconhecer a escrita como fala com o íntimo é essencial à nossa permanência, né? Aí ela diz que houve uma transitoriedade em sua poesia. Como você se relaciona com essa transitoriedade? Quando eu escrevi esses poemas, eu escrevi esses especificamente para publicação em Profundanças, porque eu quis fazer algo que tivesse unidade. E os poemas que tem lá, esses três primeiros, eles são sobre mergulhar nesse íntimo
e sobre a escrita poética que eu trago quando eu emerjo. Então, eles se chamam Submergir, Afogar e Emergir por causa disso. É sobre transição de fato. Que bom que você notou. Eu fico feliz de alguém ter notado. É sobre esse resgate mesmo da intimidade e desse papel de escrita. Então, é preciso, segundo o meu texto, você se afogar nas sensações, nas dores, nas felicidades, às vezes no erotismo, e trazer de dentro de si algo que você quer mostrar para o mundo. E nem sempre essa transição ela vai ser fácil, mas ela vai ser rica. E a gente, enfim, está em processo transitório em todas as esferas da vida. Na esfera pessoal, na esfera política, na esfera afetiva. Então, eu gosto de como ele é adaptável. Um poema Tetris. Olha, o povo está aqui repetindo a mensagem: lança um livro, hashtag lança um livro. E tem uma pergunta aqui do Álvaro Reis. Sobre o que você falaria agora, neste momento? Você escolhe um tema e aplica a sua sensibilidade nele ou deixa o processo fluir livremente? Eu geralmente escolho um tema. O processo flui livremente. Eu não escrevo em blocos. Esses dias eu estava fazendo uma oficina de escrita muito boa é, sobre, sobre poética, escrito da tragédia. Muita gente escrevendo sobre várias tragédias pessoais e sobre essa nossa tragédia. E um dos exercícios era pensar sobre blocos no que eu ia escrever. E foi horrível essa parte desse exercício, porque eu não consigo. Eu preciso processar um sentimento que está me bloqueando e eu processo ele através de texto. Eu sinto e penso que eu preciso escrever sobre isso. E não é só sobre coisas tristes. Às vezes o que está te bloqueando é uma felicidade imensa que você não consegue fazer mais nada, que você só quer pensar e falar sobre aquilo. E aí sinto e processo. Esse processo é livre, às vezes sai um poema, às vezes sai uma prosa, depende. Mas às vezes a poesia se apresenta, assim, eu não trabalho muito sobre ela, não, sabe? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para uma maravilhosa que acabou de entrar, que é Marina Mello, poeta, compositora, cantora, lá de São Paulo, que está com a gente em Profundanças 3. Ela já entrou aí dizendo Viva Profundanças. É, enquanto o pessoal pensa em mais alguma pergunta, eu queria comentar a sua resposta anterior, que você disse que o seu movimento de imergir, mergulhar, depois você voltar à tona, e é um exercício transitório e de transformação também. Eu só queria fazer outra provocação, que nós, mulheres, fomos interditadas desse mergulho ao longo da história, por várias formas, né? A mulher trans, que quando vai mergulhar em si, para reencontrar essa mulher, vai ouvir: não, você não é mulher, você é homem, você é uma aberração. Então, que mergulho interior é esse que é proibido? A mulher negra, coisificada, estereotipada, né, atravessada pelos discursos racistas de desumanização, inferiorização. Como é que ela vai fazer esse mergulho se esse interior é um espaço todo destroçado? Então, nós mulheres, de várias formas, temos proibições de chegar nesse interior. E é de lá que a gente vai ter que tirar a poesia bonita. Por isso que a gente está fazendo revolução, escrevendo poesia, né? Se Cada... publicando, porque ninguém vai publicar se a gente não fizer nossos próprios espaços, né? Ninguém vai dar a voz para as mulheres, principalmente para as mulheres que são minoria. A gente tem que ocupar e tomar esses espaços. Pois é, por isso que a gente volta, de volta ao começo, como diz Gonzaguinha, né? Por que que a gente tem que lançar no mundo, gente? Dar os pulos e lançar a poesia no mundo? É rede social?
é cartoneira, é livro virtual, porque outras mulheres vão se identificar com esses mergulhos que a gente fez. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Além da escrita poética, que outras formas. Ouviu? Não, deu uma enganchadinha. Repete de novo. Além da poesia, que outras formas de arte você usa para criar? Então, a escrita é a principal. É a única que eu tenho ousadia de falar, faço arte. É, eu, por hobby e por, enfim, ficar tranquila ou me conectar com algumas coisas, eu pinto também, de vez em quando. É muito pouco, mas acontece. E, não raro, faço uma musiquinha aqui e ali. Isso aí eu não sabia. Tem que ter uma live para eu descobrir os seus segredos, né? Que agora o Brasil todo está vendo esse segredo, entendeu? Nossa amiga Volta. Bia, maravilhosa, diretamente de Buenos Aires. Um beijo, Bia, Gardênia, Beijo, maravilhosa. Bibs. Bia mandou uma pergunta aqui. Como foi o processo de diálogo da sua poesia com as fotos do seu ensaio em Profundanças 2? Como foi essa relação? Que bom que você perguntou, Bibs. Eu tive o prazer de trabalhar junto com Brenda Matos, que é uma fotógrafa incrível. E na época do ensaio, muito mais que hoje, eu acho que hoje obviamente existe, mas na época do ensaio era muito grave, eu tinha um problema muito grande de autoaceitação, de autoestima. Não achava que meu rosto e meu corpo ficariam bem em um ensaio de fotos e eu estava muito nervosa para fazer. Então a gente sentou, conversou. Laísa essa também participou do processo enquanto produtora do ensaio. E eu mostrei meus poemas, imaginei que a gente precisava contar isso visualmente também. E Brenda me ajudou com toda a narrativa visual e principalmente na parte de, na hora das fotos, me fazer ficar tranquila, de certa forma, me empoderar visualmente da mulher que eu era. E eu posso dizer que a partir desse ensaio, minha relação com fotos ainda não é maravilhosa, mas mudou drasticamente. E foi incrível. A gente passou um dia traduzindo os passos dessa transitoriedade que a gente já falou em imagens. Então, fotografamos embaixo d'água, fotografamos na praia e fotografamos eu depois de cabelo molhado em cima do mar. Foi muito lindo. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre essa questão que você falou do ensaio. É por isso que em Profundanças, para quem está chegando agora, nossos livros têm o capítulo com os textos da escritora, mesclado com o ensaio fotográfico feito exclusivamente para Profundanças. É por isso que em Profundanças, nossa prioridade na fotografia é a prioridade por mulheres. Claro que nós temos também as gays fotógrafas e nós temos também homens cis com essa sensibilidade necessária para atuar num projeto como esse, né? Por exemplo, um fotógrafo que eu amo, que está em Profundanças 1 e 3, é Fafá Araújo, um fotógrafo negro em Salvador, fez um ensaio de Negra Nora do Oxum, que está aqui. Então é por isso, por conta dessas questões, né? Da autoimagem, da questão do padrão e de desintoxicar todos esses discursos. Eu vou fazer a última pergunta aqui que foi enviada por Negra Nora do Chum, que é como se dá a relação entre poesia e música na sua produção? Aceita, viu, querida? Então, é mais complicada porque eu não entendo de música real oficial, não é falsa modéstia, eu não entendo. E eu acho que algumas coisas são mais musicais do que outras, algumas coisas que eu escrevo. Eu penso, poxa, isso podia dar uma música legalzinha. E fico na cabeça por semanas, às vezes meses,
é, tentando fazer acontecer. Talvez se eu tivesse uma pessoa música do meu lado, imediatamente, muito íntima, eu simplesmente terceirizasse essa produção. Mas como eu não tenho e não quero ficar mostrando as coisas para ninguém, porque não tá pronto, eu fico tentando fazer encaixar na minha cabeça, gravo pedacinhos, mas a parte escrita vem mais fácil, muito mais fácil do que a parte musical. Mulher, vamos fazer mais um poema? Vamos. É, esse é inédito Adoro. e é dedicado para minha cremosa que deve estar aí assistindo a gente. Semeio um quintal em seus olhos e sinto raízes rebentando medo por medo. Para cada parede que cede, 1000 estrelas enciumadas imitam nossa fogueira. Para cada beijo adiado, 1000 caleidoscópios guardando nossas memórias. Para cada olhar atravessado, 1000 gotas que colho entre suas pernas. Liberdade é rio largo passando de trás da nossa casa. Me dá a mão, entra comigo. Todo o amor que flui do mundo está esperando pra gente navegar. Minha imagem congelou. Congelou no choque. Tá travada, Peraí, que eu bicha. vou fazer uma ponte com esse poema e a próxima pergunta. Então a gente vai voltar para esse poema na estante. Mas antes disso, o pessoal está pedindo para você cantar um trecho de Vontade Louca. Não, 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 não. Essa não é Meu amor, minha, não posso. não é sua, porém o que manda aqui é Amiga, o público. As amiga, foi pessoas uma música que minha colega de sétima série fez. É resinha da galera, amiga, pelo amor de Deus. Não vou não. cantam. Não vou não, senão minha reputação vai por água abaixo, viado. Pelo amor de Deus. Tá bom, então. Então vamos lá, amada, conectando esse poema lindo que você fez para sua companheira. A pergunta é: você se identifica como uma pessoa LGBT? Você já teve a experiência de escrever literatura erótica a partir dessa perspectiva, né, de ser uma pessoa LGBT? E qual a importância de representar esses aspectos que não são heteronormativos na poesia? Então, eu não posso dizer que eu escrevo muita literatura erótica. Eu tive pequenas incursões no erotismo e pedaços de meu texto têm alguns traços ou alguns lembretes do erotismo, mas eu nunca parei realmente para escrever um poema erótico. Eu acho que, mas eu amo consumir poemas eróticos. E eu acho que a vivência do erotismo é estranha de ser heteronormativizada, porque ela é tão múltipla, ela é tão livre, tão ímpar. O erotismo funciona de formas diferentes para cada pessoa, mais do que a maioria das instâncias da vida. Então, é sempre muito rico ler como as pessoas sentem prazer. Eu gosto muito. Eu acho essencial, como uma pessoa LGBT, que tanto o. Eu acho que tá junto, né? O amor e o erotismo, mas essas duas vertentes, uma mais sentimental e outra mais sensual, digamos assim, sejam normatizadas, porque a gente tem tantos milhares de exemplos das relações cis e hétero que quando a gente aparece, quando a gente se apresenta como uma pessoa LGBTQI+, na sociedade, é estranho. Eu acho louco como todo mundo sempre liga primeiramente ao erotismo e a algo sujo ou algo errado. Às vezes é só a vivência da pessoa e existe esse julgamento. Então eu acho que
fazer arte, tanto poética quanto de outros tipos, que englobe a experiência LGBTQI+, é urgente para que as pessoas entendam que é uma vivência completamente normal, como elas consideram quem é cis normativo, como elas consideram a existência delas. E essa pergunta que eu fiz é um outro território proibido a nós, enquanto escritoras, né? Porque literatura erótica, literatura com esses afetos heteronormativos, está aí, ó, o cânone ocidental, a literatura que a gente estudou na escola, na universidade. Mas a gente quase não vê essa literatura falando do encontro amoroso, afetivo que o erótico passa por aí, a partir de outras experiências que não sejam essa norma, essa regra heteronormativa, branca, que vai ditar a maneira como a gente vai se encantar pelas pessoas, como a gente vai gozar, ter prazer. Então, a senhorita, mais uma vez, lacrou. Bia está dizendo aqui que a arte erótica LGBTQI+, sem objetificar nossos corpos e afetos. Por isso que eu perguntei se você já escreveu a partir dessa perspectiva. Só que eu queria pedir para você reler um trechinho do seu poema tipo assim, a cada palavra, o poema que você leu. Ah, sim. Para cada parede que cede, 1000 estrelas enciumadas imitam nossa fogueira. Para cada beijo adiado, 1000 caleidoscópios guardando nossas memórias. Para cada olhar atravessado, 1000 gotas que colho entre suas pernas. Pronto, querida. Então eu falei da sua profecia poética, agora eu tô falando, quero falar da sua vingança poética, né? Sim, A cada beijo adiado, a cada olhar atravessado, você devolve com essas imagens lindas, eróticas, sim. não heteronormativas. E o mundo vai ter que aceitar. Eu vou pedir só para o pessoal, quem já está chegando na reta final da live, escrever, por favor, nos comentários a cidade e o estado onde vocês estão vendo a live, que eu vou dizer neste instante, porque aqui é assim. E sobre essa coisa do afeto não heteronormativo, o comentário que eu fiz agora, se você quiser comentar, fique à vontade. Comentar meu comentário. Eu achei que eram as pessoas, perdão. Sim. É, Então, para mim foi louco porque foi um processo demorado, apesar das pessoas com as quais eu me cercava, foi um processo demorado de me reconhecer enquanto pessoa LGBT e reconhecer como eu me encaixava nisso, o quanto eu deveria ou poderia me expor, entre aspas, bem grandes esse expor, porque eu acho que também com a literatura, mas de outras milhares de formas da minha vida, eu ocupei esse espaço e tomei esse espaço para mim, sabe? De existir como uma pessoa LGBT e não sabia o quanto isso ia afetar minha vida e minha arte. O quanto os poemas que eu escrevia antes, eles sempre falavam sobre algo que estava preso, que estava escondido, que estava guardado. E hoje é algo que eu posso, que bom, e que bom, porque tenho muitos privilégios aí, exercer de forma aberta, de forma sincera, mostrar realmente meu coração ao mundo. Então, fico feliz por essa possibilidade e por existir e resistir poeticamente nesse tempo. Meu amor, a coisa mais linda que aconteceu nessa live hoje foi o encontro de Lane Martins, sua mãe, com Bruna, né? Bruna, sua companheira. Não, Clara. Ou Clara, é porque eu troco os nomes. Com Clara, elas chegaram aqui logo no começo e trocaram afetos e amabilidades aqui em Fofas. Meu plena pai live. também tá aqui, ele entrou. Oi, O pai pai. tá. Ele já pediu para você publicar. Ele foi a primeira pessoa que puxou a campanha Publique o Livro. Então, por que não ser
algo que faça parte de uma experiência possível, né? Um afeto entre duas mulheres. Porque não é normal uma mãe entrar numa live e assistir sua filha falar essas coisas e cumprimentar a companheira da sua filha de forma afetuosa, carinhosa. Então, temos muito o que caminhar e para vencer essas barreiras. Desculpe aí ter trocado o nome da sua companheira, mas não Bruna vai. vai adorar. Eu sou assim, às vezes eu troco, é muito nome. Estamos entrando na reta final. É, Ah, vovó Diva também está assistindo, está super atenta e afirmando a cabeça. Ai, gente, já estou emocionada com essa live. Vamos lá. Cidades que o pessoal assistiu a gente. Aqui da Bahia, muita gente. Salvador, Itabuna, Brumado, Ilhéus, Ipiaú. Eu sonhei no momento de falar Ipiaú na Uhul e live. Piauí. Vitória da Conquista, e teve uma companheira maravilhosa, que é uma poeta também que está com a gente, que ela escreveu Pedra Preta, vulgo Itabuna, Alagoinhas, aqui na Bahia, Teixeira de Freitas, na Bahia, Itajuípe, aqui na Bahia. Tivemos acessos, muitos acessos, e a galera escrevendo aí Aracaju, 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 repetidas vezes. Aldeia Camaragibe, em Gente, Pernambuco, e Buenos Aires, na Argentina. porque eu tô muito chique. Gente, estamos entrando na reta final. Aí eu queria pedir para você escolher um poema e já emendar com as considerações finais. Mas antes disso, enquanto o Mel está aí se articulando com a poesia, pedir ao pessoal que está assistindo a gente para clicar no nosso link da bio, certo? Aqui de Profundanças, vocês vão achar os 3 livros da gente para download gratuito e vão achar também o link do nosso canal do YouTube. Estamos pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, porque a gente quer começar a fazer rodas de conversa com mais mulheres falando no mesmo momento, no mesmo evento, aliás. E para isso a gente tem que aumentar o número de inscritas e inscritos no canal. Então, clicando aí na bio, vocês pegam os 3 livros de profundanças e o canal do YouTube. Teve uma reclamação aqui, vou me retratar, porque Niterói, Rio de Janeiro, também está assistindo, eu não falei. Carol Ribeiro, maravilhosa, disse que queremos Daniela em Aracaju quando isso passar. Quero, aceito e aguardo. Vamos lá, então, Mel. Palavras da salvação e um poema. Lá ele. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que veio. Eu tava muito nervosa, gente. Eu atentei meus amigos todos esses dias por WhatsApp, porque eu sou uma pessoa geralmente muito tímida, e aí falar em live pra mim é uma revolução. Mas agradecer também a Daniela e ao convite, primeiramente, que ela me fez para o Profundanças 2. Foi uma parada incrível e já falei aqui de formas N de como revolucionou minha vida e minha arte. E agradecer a todo mundo que está aqui, mandar um beijo e vou para o poema. Emergir. Fiz questão de naufragar em qualquer ponto entre a verdade e o segredo. As marés me chamam pelo apelido desde que abri mão de ser. Primeiro, um bocadinho desse e daquele sonho. Depois, todos escapuliram e liquefizeram-se, enquanto eu perdia minhas próprias bordas. Passei a flutuar no mar aberto, com a displicência dos que já não tinham intimidade com o tempo, mas esperavam ser encontrados. Borbulho um adeus à imensidão com meu último fôlego. Renascer também é abandono. Deixo órfã a mim, essa moça do testamento lavado em covardia, e ascendo tranquila, rasgando o ventre em milagres. O primeiro sopro arde em pureza, o segundo em força, o quarto em dor. Sinto que cada um de nós é culpado de macular uma parcela de infinito. Afundo na areia grave que borda sonhos em meus olhos. Quem foi o besta que atestou o deleite da vida? Se eu fosse uma mensagem numa garrafa, ela seria: volte ao mar comigo.
Só o congelamento do susto. Eu vou agora inaugurar essa categoria, congelamento do susto poético. Mulher, olha essas profecias aí, viu? Minha pedra é É ametista. lindo. Oi? Minha pedra é ametista. Minha pedra é ametista. Você falou coisas lindas nesse poema. Coisas não, imagens lindas, né? Renascer também é abandono. Eu vou anotar isso aí para eu fazer uma reflexão depois. E abrindo o ventre em milagres. Mulher, por favor, né? Qual é o primeiro verso desse poema? Fiz questão de naufragar em qualquer ponto entre a verdade e o segredo. Então, fiz questão de naufragar em qualquer ponto entre a verdade e o segredo. Isso. Pois é. Para a mulherada que está assistindo, as gays que estão assistindo, a gente, presta atenção nas profecias, nas respostas de Mel, que ela está dando várias respostas para a gente resistir a esse poema, não, a esse momento. O pessoal que está mandando muito beijo, muito abraço, elogiando sua poesia. Obrigada, Muita gente. gente aqui diferente falando, e eu quero dizer da minha gratidão de passar essa tarde com você, essa parte da tarde com você. Saudade, Como amiga. foi lindo. Dizer ao pessoal que na sexta-feira que vem nós vamos ter mais uma live aqui de Profundanças com. Vamos encerrar o Julho das Pretas com uma poeta negra da Bahia, que é Negra Nória do Chum, maravilhosa, que estava aqui assistindo, mandando pergunta. Então, toda terça e quinta nós estamos aqui tocando terror nessa guerrilha literária que agora é virtual. Gratidão ao nosso público, gratidão pela paciência com os filtros do Instagram, Procure aí, Mel, depois o padre, joga no YouTube, padre celebrando missa. Botar um filtro em homenagem a você, Vera. Eu nem vou botar um filtro aqui, que eu tenho medo de botar e dar errado. Mas bem menininha você está. Então, gratidão. Até a Obrigada. bateria do celular está terminando agora na hora certa. Mensagem final para a mulherada que está assistindo aqui e que tem seus poemas engavetados. Qual a mensagem final? Procure Daniela Galdino no WhatsApp. Brincadeira, gente. Bora botar isso na rua e não ter medo dos julgamentos. Qualquer coisa, morte aos homens e a gente se apoia. Brincadeirinha. Mas não. Gratidão, querida. Eu vou encerrar a live aqui para ainda ter bateria para eu poder publicar. Um beijo, se Beijo. cuida. E Eu foi também, lindo amiga. conversar. Saudade. Obrigada por tudo. Saudade. Beijo, mulher. Beijo, tchau.